Opa! Segunda-feira com clássico aqui no Super Esporte. Elvis, hein? Muito bom! Bom dia pra você aí nessa segunda-feira, dia 6 de julho de 2015. O programa de hoje vai repercutir a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou com Atlético Mineiro, Grêmio e Sport dividindo a liderança deste campeonato. Entre as equipes paulistas, só o Palmeiras venceu. Corinthians e São Paulo somaram apenas um pontinho, enquanto que o Santos perdeu e entrou na zona do rebaixamento. Nosso assunto é a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Goiás e Corinthians não saíram do 0-0 no Serra Dourada. Vamos ver então o que o técnico Tite falou sobre essa partida. Feliz pelo jogo do desempenho e descontente pelo resultado do jogo. Todos os atletas que aqui passaram colocavam para mim, professor, nos últimos 20 minutos, que eram atletas do Goiás, nós vencemos os jogos. Aqui, você sabe daqui o quanto tem essa influência também o aspecto clima. O Corinthians aqui, desde 2001 ele não vencia. Eu coloquei isso como um desafio nosso. E sabíamos que sair na frente ia ser importante. Mas o Renan estava num dia iluminado. Eu sei do grande goleiro que ele estava num dia especial. E nesses momentos decisivos ele teve essa possibilidade de manter o 0. Flávio, na 9ª rodada o Corinthians jogou contra o Figueirense, venceu por 2-1. Na 10ª venceu por 2-0 a sua Ponte e dessa vez ficou no 0-0, né? Como é que você tem visto aí o trabalho do Corinthians e do Tite? O Corinthians começou o ano muito bem, teve uma queda muito acentuada e agora volta a crescer. É um time muito forte, um técnico muito bom. Se você olhar, poderia vencer em Goiás? Poderia, mas não é fácil, não é simples. E você mesmo citou, 3 jogos, 9 pontos em disputa, ganhou 7. Volta a subir na tabela. Eu acho que o Corinthians briga lá em cima, briga por título. É um time forte, é um time que vai se acertar, agora que o ataque está... Ontem o Wagner Love não jogou tão bem, mas agora que o ataque voltou a se acertar, eu acho que o Corinthians briga em cima, sim, briga em cima. Pois é, e o duelo entre os tricolores Fluminense e São Paulo também não saiu do 0-0. No Morumbi, o São Paulo até que buscou mais o gol do que o Fluminense. Pato e Ganso chegaram perto de marcar. O Fluminense ficou acuado em seu campo e só teve a primeira chance quando Rafael Tolói vacilou no ataque e possibilitou aos cariocas a chegada perto de Rogério Ceni. Nesse lance, o ataque do Flu ficou pedindo pênalti de Reinaldo em Gerson. Já na segunda etapa, Pato aproveitou a falha da zaga e cruzou para Ganso cabecear. Cavalieri salvou o Fluminense. O tricolor paulista ainda assustou com Centurion e Rodrigo Caio, que mandou essa cabeçada na trave, mas o dia não era mesmo para a bola entrar. Sob vaias, o juiz apitou o final do jogo, 0-0. Eu acho que tuvimos suficientes oportunidades para conseguir por lo menos un gol. Creo que fue injusto el placar final. Flávio, é o 4º jogo do São Paulo sem vitória, né? Eu queria saber de você o que é que está acontecendo com o São Paulo, qual é a tua opinião do que está efetivamente acontecendo. Eu até também coloquei aqui, 9ª rodada, Palmeiras 4-0 em cima do São Paulo, 10ª rodada o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1 e agora 0-0. Então, o São Paulo radicalizou quando trouxe um técnico de fora, que eu acho ótimo, mas isso também implica numa mudança de jeito de jogar, uma nova filosofia. O jogador brasileiro está longe de ter inteligência tática, então você vai criar uma nova situação. Então é normal que o time tenha dificuldades. Ontem eu já vi alguma evolução no time do São Paulo, por exemplo, encurtando o campo, o zagueiro subindo mais, principalmente no primeiro tempo. Até o Ganso estava mais acordado ontem, que é uma coisa muito rara de acontecer. É normal que isso aconteça. O técnico, quando chega novo, é difícil dele colocar um novo jeito de jogar. E um dos jeitos dele é trocar bastante o elenco, sim, né? Sim. E parece que ontem isso incomodou bastante o Michel Bastos, né? Mas até aí faz parte. O cara não tem que fazer o jogo coletivo. Não adianta, não tem que um ou outro. O Michel Bastos saiu falando, reclamando. Reclamou, falou alguns palavrões. Parece que ele falou com ele mesmo. A impressão que eu tive é que ele saiu se xingando. Depois até ele fala isso. Vamos ver. A gente está com a imagem aí. O que eu entendi é que ele tinha reclamado
com o treinador. Mas, pô, tá me substituindo logo eu, caramba, pô. Você vê, ele não olha pra ninguém, ele tá de cabeça baixa. Brincadeira, tô jogando bem pra caramba. Aí entrou quem? Centurion. Centurion, ó, tá saindo ainda, animado pra caramba pra sair. E aí quem vai substituir ele é o argentino, o Centurion, que nas redes sociais, daqui a pouquinho o Rodolfo vai colocar pra gente, tuitou o seguinte: cadê a arte, vovozinha? Entrando do banco de reservas para jogar 10 minutos, nem o melhor jogador do mundo pode fazer mágica, né? Boa noite. Só que aí ontem, eu até cheguei a ler isso no Mesa Redonda, e o Silvestre, que estava lá, comentou comigo que não, ele não jogou 10 minutos não, senhor, ele jogou 28 minutos, ele teve algumas oportunidades de fazer gol e ele não fez, o Centurion. Então, que ele está reclamando muito, foi isso que o Silvestre comentou comigo. Então, ó, o Michel Bastos, são casos separados. Michel Bastos, ele saiu xingando ele mesmo, depois ele até disse que ele reclamou, normal o jogador não gostar de sair. O Centurion é um caso tão, sabe, é um ser estranho. Por quê, Flávio? Ele é um ser estranho, ele vai, aí o Michel... Eu não gostou disso aí. Tá? E aí ele começa a falar palavrão com ele mesmo. Então, mas aí os jogadores têm que se habituar, você não acha, Flávio? Se o cara tem a metodologia dele de fazer um rodízio, mas independentemente disso, e tal... o cara, toda vez que o cara sai, normalmente ele reclama. Não tem jeito. Isso aí, isso é uma o Valdívia regra, quando sai... Não, quando o Valdívia saiu lá contra o Chile, também ele saiu xingando. Só o Valdívia aqui quando sai, dá graças a Deus, mas né, não, mas até ele xingou. Não é necessariamente com o treinador, você pode estar xingando e tal. Se você virar pro treinador e falar alguma coisa, é diferente. Não me pareceu que foi o caso. Tá. E o Centurion é um ser estranho. Por quê? Ele é um ser estranho, ele é um ser isolado. Então você vai no treino de São Paulo, tá todo mundo no lugar e ele tá sozinho. E já houve até tentativa. Mas é verdade, é verdade. Aí você vê até o Muricy já tinha pedido, o Milton, o Osório, para que as pessoas se aproximem dele. E ele é um ser estranho, ele é isolado. Além do mais, ele teve um problema seríssimo. A noiva dele que estava aí com ele tem uma doença grave, teve que retornar para a Argentina. E eu não sei o contexto disso tudo. É claro que é burrice fazer isso. É burrice, claro. Pela bolinha que ele joga, não tinha que ficar reclamando nem publicamente, nem internamente. Então foi um ato de burrice. Vai ver, ele tá nervoso e tudo. Tá muito, né? Mas assim, foi burro, tudo bem. Releva porque não cabe julgar, né? Se ele está passando por essa situação. Está passando uma coisa muito séria e também não se sabe em que contexto de provocação ele fez isso e tal. Enfim, sabe, em rede social o cara precisa tomar muito cuidado, né? Tem muito cachorro latino. Sim. Você pode latir pro cachorro ou ficar quieto. Às vezes a gente late pro cachorro na rede social. Às vezes até eu faço isso, cachorro late, eu fico lá. Cachorro late pro cachorro é complicado, né? Godoy que faz muito bem não ter Twitter, viu? Vamos falar do Santos e do Grêmio. O Santos pode e Grêmio... bloquear também. Hã? Bloqueio pra caramba. Bloque, manda um bloco. Também é legal. O Santos e o Grêmio jogaram nesse domingo lá na Vila Belmiro, só que o time da Baixada se deu muito mal, viu? A equipe do Marcelo Fernandes perdeu o terceiro jogo seguido e já o Grêmio garantiu a 5ª vitória consecutiva. Vamos ver como foi esse triunfo do time gaúcho por 3-1. Com um público de menos de 5 mil torcedores, o Santos recebeu o Grêmio e se deu mal. O tricolor gaúcho abriu o placar com 3 minutos de bola rolando. Giuliano sozinho tocou para Luan, que cruzou para Pedro Rocha fazer 1-0. E aos 3 minutos, só que agora do segundo tempo, Giuliano serviu para Galhardo livre soltar a bomba e fazer o segundo dos gaúchos. O Santos conseguiu descontar nesse belo chute de Ricardo Oliveira aos 19, mas o gol aos 35 de Yuri Mamute acabou com qualquer chance de reação santista. Final 3-1 e o Santos, com mais essa derrota, está na zona de rebaixamento do campeonato. Um time de macaco velho, cara. Os caras não vão perder a oportunidade, mano. Entendeu? E eu só tenho que honrar que esses moleques jogaram, correram pela camisa do Santos aí, ó. Entendeu? Hoje eu comecei o jogo com 6 moleques da base. Só falei, mas é a realidade, cara. O campeonato não permite isso. E os moleques estão passando uma fase acima do que se tem que passar e estão dando conta do recado. Ô, Flávio, o Modesto Roma Júnior teve aqui, me ajuda a lembrar, faz o quê? Uns 3 finais de semana no Mesa Redonda? Por aí. E aí eu lembro que na época eu comentei, puxa, o Santos já entrou ali na zona do rebaixamento, né? Tá com o pezinho ali, 17º lugar, né? Falei, isso é coisa de jornalista, né? Só que agora parece que a situação estava realmente ficando um pouquinho mais complicada. Ontem no Mesa Redonda vocês até chegaram a discutir sobre a possibilidade
de fato, o Marcelo sair do comando do Santos. Você acredita nisso? Infelizmente, sim. Quando o Santos estava bem, já se tentou trazer o Oswaldo Oliveira, que o pessoal acha que o técnico muda, estralar os dedos e tal, muda as coisas. Eu só quero lembrar uma coisa, eu não costumo, mas é legal lembrar. Quando começou o ano, sim, todos nós falávamos que o elenco do Santos era fraco, que o Santos tinha um elenco mais para cair do que para subir. Aí o Santos ganhou o Paulistinha. Que tinha perdido muitos jogadores. E os caras, né? os caras ficaram rateando. Tá vendo? Vocês ficaram falando que era time para cair e tal, não sei o quê. Ou seja, eles acharam que Paulistinha significava alguma coisa. Agora é a realidade. Ou seja, o Santos perdeu muitos jogadores e tem dificuldade. E os meninos da base vão funcionar sim, porque a base do Santos funciona. Só que demora um pouquinho, tem que dar uma amadurecida. Espero que o Santos não caia. Mas como a gente disse no começo do ano, era um time com cara de queda. Então, Paulistinha não significa nada. Eu espero que alguém do Santos diga, mesmo os caras que vieram falar assim, vocês ficavam falando que ia cair, agora foi campeão paulista, vem e diga, vocês tinham razão lá atrás quando disseram que era um time para cair. Porque é um time fraco. Flávio, deixa eu só comentar. Lembra que ontem a gente comentou também que o Lucas Lima, nas redes sociais também, não sei se foi em entrevista ou nas redes sociais, ele comentou que o Santos foi roubado quando o Giovani foi expulso, né? Ele disse que eles foram roubados. O que você achou disso? É outro problema que o cara pode ter, né? Porque a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Porque é óbvio que ele está falando que roubado no sentido de futebol. Mas como o tribunal quer fazer de conta que é sério, pode meter o menino lá e dar uma punição, entendeu? Então, realmente é preciso tomar um certo cuidado com esse negócio de rede social. É complicado, hoje é uma realidade, mas você precisa tomar um certo cuidado. E realmente me parece que a expulsão de Giovani foi errada. O árbitro faz um sinal que dá no mínimo a entender que ele poderia entrar no campo. Depois o árbitro alegou que não e tal, mas deveria ter bom senso o árbitro, errou. Vamos falar da sua Ponte? Não, do Palmeiras, né? Tomar gol de anão de cabeça, eu nunca vi um negócio desse. Ponte Preta perdeu por 2-0 Sim. para o Palmeiras. Vamos ver como foi. Na Arena Pantanal, o Palmeiras bateu a Ponte Preta, liquidando o jogo ainda no primeiro tempo. Logo aos 8 minutos, Rafael Marques levantou a bola para a área e o baixinho Dudu mandou de cabeça. 1-0 Palmeiras. Aos 39, quase o mesmo roteiro, só que dessa vez foi por baixo. Rafael Marques deu assistência e Dudu completou. E ficou assim, Palmeiras 2, Ponte Preta 0. Vitórias são vitórias, elas geram confiança, tranquilidade e permite esse salto na tabela. Eu gostei muito do resultado, naturalmente, e a produção é que foi um pouco irregular, né? Nós tínhamos feito 2 gols no primeiro tempo, com um jogo bastante equilibrado, e podíamos, no segundo tempo, se aproveitar mais disso. Mas permitimos muito, podia ser um resultado depois 2-0 no primeiro tempo, um pouco menos sofrido, com um pouco mais de posse de bola, né? Com um pouco mais de marcação. Eu acho que esse foi o lado ruim. O Marcelo é um cara inteligente, consciente, o jogo foi bem equilibrado. Vitória do Palmeiras eu acho que é indiscutível. Poderia ter sido 2-1, 3-2, uma coisa um pouco mais equilibrada. Mas enfim... E essa boa fase do Palmeiras, hein, Flávio? Ótimo. O Palmeiras está crescendo muito, está brigando, vai brigar lá em cima. Realmente os reforços estão funcionando. Também conectou-se muito o Alexandre Matos, está se vendo aí. Que é claro, alguns jogadores não viraram, mas a maioria virou. E como eram jogadores contratados apenas pelo salário, não tinha negócio de pagamento, a coisa funcionou. Alguns estão indo embora e outros estão ficando. Ainda chega o Lucas Barrios, que é bom jogador. Eu acho que o Palmeiras vai fazer uma boa figura e já está crescendo na competição. E a Ponte está no lugar dela. Entre 8º, 12º, 13º, tá bom. Não vai querer entrar na Libertadores. Até porque se entrar na Libertadores, ela não ganhará a Libertadores e será rebaixada na sequência. Porque não dá para... Não tem grana para isso. É um orçamento modesto, né? Ver o Paulista de Jundiaí, o que aconteceu, o Santo André, o que aconteceu. Não dá para segurar as duas paradas. Tá bom. Bom, gente, vocês sabem que mais 6 jogos completaram essa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? No Couto Pereira, Coritiba e Joinville ficaram só no 0-0. Só que nos outros jogos, a rede balançou. Vamos ver. Na Arena Condá, Chapecoense bateu o Vasco pelo placar mínimo. Neto aproveitou o cruzamento na área e mandou de bicicleta para o fundo da rede. 1-0 Chapecoense e foi só.
No Mineirão, Fabrício fez ótima jogada pela ponta e a bola acabou sobrando para o uruguaio Arrascaeta abrir o marcador. 1-0 Cruzeiro diante do Atlético Paranaense. O segundo da equipe celeste veio nessa cabeçada do estreante Marinho. Final, Cruzeiro 2, Atlético 0. O Sport foi até a Ressacada visitar o Avaí. Diego Souza, de cabeça, fez 1-0 para o rubro-negro. Lino Paraíba cruzou da direita, a bola passou por todo mundo e chegou limpinha para Renan estufar a rede da equipe pernambucana. 1-1. A virada dos donos da casa saiu de outro cruzamento da direita, só que dessa vez foi o zagueirão do Sport, Samuel Xavier, que jogou contra o próprio Patrimônio. 2-1 Avaí. Quando tudo parecia se encaminhar para uma vitória do time mandante, André, cobrando pênalti, sacramentou o empate na ressacada. Final, Avaí 2, Sport também 2. No Maracanã, Alan Patrick aproveitou a falha da zaga do Figueirense e fez 1-0 para o Flamengo. Ricardinho, cobrando falta, deixou tudo igual no Rio. E praticamente no último lance da partida, Fabinho virou o duelo para o time catarinense. Final, Flamengo 1, Figueirense 2. No Beira-Rio, o Internacional foi surpreendido pelo Atlético Mineiro. Michael Suel, em 2 oportunidades, abriu logo 2-0 para o Galo. Thiago Ribeiro ampliou para os visitantes. Lisandro Lopes, já no fim do jogo, descontou para o Colorado. Porém, já era tarde. Final, Inter 1, Atlético Mineiro 3. Muito bem, Flávio, depois da gente ver então todos esses jogos, vamos ver como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro depois dessa 11ª rodada, deixando claro que Atlético Mineiro, Grêmio e Sport estão juntos aí na liderança da competição, os três com 23 pontos. Mas o Atlético Mineiro está em vantagem por conta do saldo de gols, né? Tem 13 ali. Vamos lá, então, vamos seguir. Fluminense, 21 pontos. Corinthians, 20. Atlético Paranaense, 19. O Palmeiras está com 18 pontos. São Paulo, também com 18. Chapecoense, com 16 pontos. Ponte Preta, com 16 em 10º. Figueirense em 11º com 15 pontos, em 12º o Cruzeiro com 13, assim como o Avaí com 13, assim como o Internacional com 13, o Flamengo do Guerreiro que vem por aí está com 10, Goiás com 10, Santos com 10, Vasco com 9, Coritiba com 8 e Joinville com 5. Santos na zona do rebaixamento, hein, Santos? Ah, que pena. Faz parte. Mas vai melhorar. À noite estamos aí com o... Você vai estar no Gazeta Esportiva? Ao lado do casal Michele Janela e Celso Cardoso. Michele e Celso Cardoso. Lindo casal. Então tá bom. O programa de hoje termina por aqui. Amanhã, 10h30, estamos de volta, se Deus quiser. Beijo, dançar, gente. Vai, eu vou aguardar. Deixa eu ver. Estou vendo aqui. Ah. Você sabe diferenciar alergia de intolerância alimentar? Descubra com Você Bonita. Logo mais, 12:30. Assista agora, Revista da Cidade. Shouldn't talk about it.